Olá pessoal, aqui quem fala para vocês é o professor João Melo, cofundador aí da Rural Tributos. Hoje, seguindo aí nossa série de vídeos, nós vamos falar para vocês, aí vamos conversar, vamos bater um papo sobre débito tributário. E como a gente faz para restituição de indébito. Ué, indébito? O que seria isso, professor? Todo mundo conhece o que é débito tributário. Quando você faz uma declaração do ITR, por exemplo, você vai lá na declaração do ITR, o ITR é autodeclaratório, você preenche os campos, e no final lá tem um campo para pagar. Isso é débito tributário, você declarou que você deve o ITR. Ué, e quando vai surgir o indébito tributário? Bom, eu vou contar um caos, né? É o seguinte, um contribuinte, eu não posso falar a cidade porque eu vou falar o nome da propriedade aqui, tá, gente? Então eu vou ter que omitir algumas coisas aqui por causa da lei de proteção de dados, sempre preservando o contribuinte. Então, eu vou contar um caos para a gente chegar no que seria um indébito tributário. Esse contribuinte, ele recebeu a TIF. Lembra que eu falo para vocês em outros vídeos o termo de intimação fiscal? Por quê? O fisco achou que ele estava recolhendo mesmo o que devia de ITR. Daí esse contribuinte pegou, professor João Melo, você pode fazer um parecer aqui para a gente e tal, que o fisco está intimando a gente em 2 anos, falando que a gente está recolhendo aí menos impostos do que deveria, o senhor poderia dar uma olhada? Dei uma olhada para ele. Eu peguei, dei essa olhada para ele, fizemos um parecer técnico, a equipe de advogado deles lá recorreram, tá? Recorreram não, na TIF a gente só apresenta documentos. Então apresentaram lá tá, as nossas questões, as nossas observações sobre a matéria que estava lá, apresentamos o laudo de ocupação, sempre o laudo de ocupação. Daí eu falei para esse contribuinte, posso dar uma olhada nas declarações que não foram notificadas? Porque eu percebi aqui, pelo parecer técnico, que você está recolhendo mais do que deveria. Mais do que deveria. Então, posso dar uma olhada? Daí eu dei uma olhada nos últimos, que o fisco intimou 2 anos, eu olhei os últimos 3 anos, e esse contribuinte, no ano de 2022 e 2023, recolheu a maior, recolheu mais do que deveria. O que nós fizemos? Nós retificamos a declaração do ITR do ano de 2022 e 2023 e ele foi com crédito. Tá? Isso que é o indébito. O crédito tributário, para você recolher a mais, chama indébito tributário na legislação. Esse é um termo que está lá no Código Tributário Nacional. E o que acontece? Mas, professor, como que o fisco fala que o contribuinte recolheu a menos? A menor lá, recolheu a menor. Recolheu a menor o tributo. E aqui, o senhor fala que o contribuinte tem direito a crédito? Sim. O que acontece? Na declaração do ITR, tem muitos campos ali que o contribuinte tem que observar, que são as áreas isentas, que é a zona pecuária, o grau de utilização do imóvel, todos esses pequenos detalhes aí alteram a tributação, ou para cima ou para baixo. Então, o que acontece? Como o contribuinte precisa conhecer bastante isso aí, tá? Porque não é automático, não é diferente da declaração, por exemplo, do imposto de renda pessoa física, que muitos cálculos lá, e tem muitos alertas ali, que falam assim, contribuinte, olha, tem certeza que você quer declarar isso, contribuinte? Porque pela demonstração dos dados aqui, isso está errado. Isso acontece na declaração de imposto de renda pessoa física, mas não acontece na declaração de ITR, que toda ela ficou muito técnica. O contribuinte precisa saber muito da legislação, saber muito, conhecer muito a propriedade,
Às vezes, sem o laudo técnico, fica até impossível, se a propriedade for muito grande, fica impossível o contribuinte não errar. Por quê? Ficou muito ali, o contribuinte precisa saber, não é igual o imposto de renda, tem um alerta, olha, contribuinte, isso aqui está errado, você vai querer isso mesmo? Corrija isso aqui, mas no ITR não. No ITR não, você tem que saber o que está preenchendo ali. Esse caso que eu contei para vocês, eu não vou falar o nome da cidade, eu vou falar o nome da propriedade, tá, gente? Porque nome de propriedade rural é igual, só na minha cidade tem um monte de sítio Nossa Senhora Aparecida, pelo menos 15, né? Mas o nome da propriedade chama Fazenda Santa Fé. Essa Fazenda Santa Fé, o proprietário, vou falar as siglas do proprietário, tá? HVM, recolheu a maior, como eu já falei para vocês, e recebeu uma restituição, certo? De indébito que caiu na conta dele, num valor superior a 52 mil reais. Ah, professor, mas como assim caiu na conta dele? O senhor foi lá, retificou a declaração de ITR. O fisco está muito bonzinho, pegou, viu que o contribuinte recolheu e depositou a diferença na conta dele. Bom, se a gente estivesse na Suíça, eu acho que era bem capaz de acontecer isso. Mas como a gente está no Brasil, o que a gente tem que fazer? Lá no portal ECAC, a gente vai preencher um documento chamado PER-DECOMP, que seria pedido de restituição e declaração de compensação do pagamento indevido ou a maior. No preenchimento da PER-DECOMP aí, a gente vai lá e informa os dados bancários do contribuinte, se a gente quer fazer o pedido de restituição, ou se a gente quer compensar. Às vezes o contribuinte tem outros tributos em aberto, pode compensar com imposto de renda, pode compensar com imposto de renda na fonte, outros tributos federais, e fazer a compensação desses tributos. Ou imposto de renda pessoa física, ele pode compensar. Nesse caso aqui, a gente fez aqui o pedido de restituição. Como é um contribuinte aí, eu não posso falar a idade, com a idade mais avançada, foi rápido. Em 90 dias, esse dinheiro caiu na conta corrente dele. Tá? Agora eu vou contar um outro caso. Eu obtive aí um contato de uma pessoa que tem um imóvel lá em Itu. Se vocês estão seguindo meus vídeos aí, é a terceira vez que eu vou falar desse imóvel de Itu. Como eu tenho um cliente lá que paga 3.500 mais ou menos por ano de ITR, numa propriedade de 105 hectares, esse senhor recebeu a TIF e ele tem uma propriedade de 128 hectares lá em Itu mesmo. E ele paga 45 mil por ano aproximadamente. E eu não analisei as declarações deles, as declarações que não foram notificadas. Mas, com certeza, esse contribuinte também tem débito. Também ia receber aí, ou compensar os impostos pagos a maior. Tá? No próximo vídeo nosso, ou nos próximos, a gente vai falar para vocês sobre como preencher o PER-DECOMP. A gente vai ensinar vocês, olha, professor, como que a gente preenche? Qual é o site? Porque se a gente for demonstrar aqui, o vídeo vai ficar longo. Se vocês, isso aí é o que eu tive para conversar com vocês. Se vocês estão gostando dos vídeos, se inscrevam no canal, deixem o seu like e fiquem aí atentos aos próximos vídeos. Se vocês precisarem de cursos, palestras, um parecer técnico ou fazer alguma impugnação de algum tributo, nossos contatos vêm a seguir. Grande abraço.